E aí, galerinha, mais uma aula aqui, estudo da dinâmica ainda, certo? Ainda não terminou, muito assunto desse conteúdo, certo? E o tema da aula de hoje é plano inclinado. Pessoal, como o próprio nome já está sugerindo, a gente está saindo lá do plano horizontal, né? Horizontal plano, e está adentrando no outro campo, né? Que é o estudo do plano inclinado. A maioria das coisas que a gente observa no nosso dia a dia envolve o plano inclinado, certo? Um exemplo, né, da aplicação do plano inclinado no nosso dia a dia é a roda, né? A maior invenção da humanidade, ela é como se fosse minúsculos planos inclinados assim, para formar um círculo, certo? Porque em vez vamos imaginar que se a roda fosse quadrada, né? Você teria que, para romper o atrito, teria que usar a força total para poder colocar aquela roda quadrada em movimentação. Mas como a roda ela é fragmentada em pequenos planos inclinados, né? A gente usa apenas uma fração da força. E é justamente nessa fração da força que a gente vai começar a estudar aqui o plano inclinado. Pessoal, vou separar aqui o plano inclinado por tópicos. O que é que você tem que fazer primeiro no plano inclinado? Vai ter lá o desenho do plano inclinado, ok? Olha só, plano inclinado. Vai ter um objeto nesse plano inclinado, então vamos estudar primeiro, né, uma situação sem atrito, para vocês entenderem, ok? Uma situação sem atrito para vocês iniciar o entendimento do plano inclinado. Então tá aqui o plano, ele é inclinado, certo? Tá aqui um objeto, então imagine que eu esteja segurando esse objeto aqui e se eu soltar, já que não tem atrito, ele naturalmente vai descer, certo? Primeira coisa que você tem que fazer no plano inclinado é a decomposição das forças. Decompor as forças. Como assim? Você lembra lá do bloquinho? Você tem que estudar as forças que estão atuando sobre ele. Nós temos que fazer aqui também, certo? Então a primeira coisa, fazer a decomposição das forças que estão atuando nesse bloquinho no plano inclinado, certo? Então vamos lá, pessoal. Eu sempre digo que comecem da mais fácil. Qual é a mais fácil? Pessoal, tem uma força que está fazendo esse bloco, né? Uma força que está atraindo esse bloco para o centro da Terra, né? E essa força, né, que vem lá do centro de massa, é chamada de força-peso. E ela sempre vai ter uma seta apontando para baixo, perfeitamente na vertical, como essa daqui, uma força peso. Só que aí, pessoal, vem o truque. Essa força peso, em vez de estar puxando o bloco para baixo, por causa da superfície plana, ela está indo nessa direção, ok? Beleza, pessoal? E é justamente aqui, ó, na decomposição das forças que a gente está estudando, né? Decomposição da força-peso, que nesse caso nós estamos estudando, né? Essa força aqui, ela é uma fração dessa força-peso aqui, certo? Viu, pessoal? Aí vem o outro truque, pessoal. Como a superfície é inclinada, tá aqui, ó. Vai ter uma força, né? Uma força que vai estar na mesma direção e sentido do plano. Ó, então veja só, aqui eu vou ter um ângulo, que é o ângulo do plano, né? Deixa eu botar aqui um ângulo alfa, bonito esse ângulo alfa, certo? E vai ter uma força que vai acompanhar essa angulação. Essa força é essa daqui, ó, que é outra derivada da força peso, certo? Pessoal, se vocês pegar aqui, por exemplo, esse desenho que eu acabei de fazer, ele é igualzinho a um plano cartesiano,
onde é que eu tenho o eixo das ordenadas e aqui o eixo das abscissas. E essa força-peso aqui, ela é a reta tangente desse gráfico. Então, para descobrir os valores dessas forças aqui, certo? Essa força, ela é a força-peso, só que ela é a força-peso, né, decomposta da força-peso, vamos dizer assim, principal. Essa força-peso aqui, ela é o peso no eixo X e ela se descobre multiplicando o valor do seno pela força-peso. Vou botar aqui seno de alfa, certo, pessoal? Então esse peso aqui, ó, ele é a fração da força-peso, né? Que ele é o resultado dessa força-peso vezes o seno daquele ângulo. Essa outra força aqui, ela também é a peso, só que ela é decomposta dessa força-peso principal, né? E para achar seu valor, eu pego o valor da peso e multiplico pelo cosseno daquele ângulo, certo, pessoal? Então aí, ó, a gente já tem a decomposição da força-peso, tá bom? Nesse plano aí tem outra força, como a gente está estudando sem atrito, né? Tem outra força, né? Se vocês lembram, terceira lei de Newton, para toda força que age num corpo, vai ter uma força de reação naquele corpo, né? Então, pessoal, aqui a gente tem uma força de ação que é a força-peso, né? No eixo Y. Aqui é a força-peso no eixo X. A força no peso em Y, que é o resultado do cosseno vezes a força-peso, né? Vai ter uma força de reação normal que acompanha o plano. Você lembra do que eu estava dizendo no conteúdo anterior? É muito importante ver o que a questão vem dizendo, né? Se a questão trata de um plano horizontal ou de um plano inclinado, porque a força normal, ó, ela depende do plano. Nesse caso aqui, pessoal, a força normal de reação, ela tem o mesmo valor e direção, só que tem sentido oposto da força-peso no eixo Y, que é o resultado da peso vezes o cosseno do ângulo. Então, pessoal, decompunha as forças, tá aí, ó, estudando sem atrito, ok? Sem atrito, estudando aqui, ó, nesse bloco tem essa força em peso em X, que é a força que está fazendo o bloco descer, certo? É a força que está fazendo o bloco descer. Tem a força peso, que é a força peso que puxa o objeto para o centro da Terra, Tem a força peso no eixo Y, que é o cosseno do ângulo vezes a peso, né? E tem a força normal, que ela tem o mesmo valor da força peso em Y. Ok, pessoal? Então aqui, ó, esse peso, eu posso colocar assim para ficar melhor, ó, peso em X, ele é igual ao peso vezes o seno de alfa, e aqui é o peso em Y. Deixa eu botar um pouquinho mais para cá. Peso em Y, ele é o cosseno, ele é o peso vezes o cosseno do ângulo. Do ângulo aqui mesmo, viu, pessoal? Esse ângulo aqui. Esse é o primeiro passo que você tem que fazer para estudar o plano inclinado. Viu, pessoal? Vamos lá? Dando continuidade aqui ao estudo do plano inclinado. Estou vendo aqui a aula, 8 minutos, vai dar para fazer mais alguma coisinha aqui. Ó, pessoal, segunda coisa que a gente tem que fazer no plano inclinado é ver se a questão trata justamente do atrito ou não, tá bom? Se a questão fala de atrito, vai vir uma força aqui, ó, já que essa força está fazendo o bloco descer para cá, então o atrito vai fazer ele voltar, ele tende, né, a ser um movimento contrário. Na realidade ele tende não, ele sempre vai ser um movimento contrário e ele tem um vetorzinho sempre contrário à força que está fazendo o bloco descer. Beleza, pessoal? Essa é a dica que eu estou dando sobre plano inclinado. Primeira coisa, decompor as forças, fazer a análise das forças que estão atuando sobre o bloquinho. Beleza? Até a próxima aula.